dia, nono ano. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de razões trigonométricas. Hoje estaremos trabalhando a aula 5. Bom, espero que esteja tudo certo em relação à aula anterior. E vamos para mais um dia de conhecimento aí. Nós vamos hoje aprender a utilizar a tabela trigonométrica. Olha, nós aqui iremos utilizar a tabela, mas quando você necessitar e não tiver a sua tabela por perto, as calculadoras científicas hoje têm todos esses valores, correto? Bom, vamos lá então. Para cada medida de ângulo, temos um valor correspondente para as razões trigonométricas. Quais são as razões trigonométricas? O seno, cosseno e tangente. Esses valores aproximados podem ser obtidos consultando uma tabela trigonométrica. Supõe-se que a construção dessas tabelas tenham origem na matemática babilônica. A primeira tabela, com os valores do seno de ângulos de 0 a 180 graus, foi construída por Hiparco de Niceia, por volta de 180 a.C. Olha, de 180 a 125 a.C. Que legal, né? Eu sempre digo para vocês que é muito bacana o registro, porque, olha, às vezes vocês têm preguiça de refazer o exercício, preguiça de registrar algum conhecimento. Olha, se esses pensadores não tivessem registrado, nós não teríamos o conhecimento. E olha que não tinha caderno, lápis, borracha, caneta, como nós temos hoje, né? Então, precisa deixar de lado essa preguicinha aí de fazer de novo. Olha, ele era um astrônomo grego, conhecido como pai da trigonometria. A tabela trigonométrica a seguir contém os valores do seno, do cosseno e da tangente, de ângulos de 1 a 89 graus, com aproximação na quarta casa decimal. Bom, aí nós temos uma foto do lindão do Hiparco de Niceia, né? Aí, ó, bem, né, das antigas, correto? E nós iremos, então, trabalhar a tabela trigonométrica. Aqui no Realidade Aumentada, tem uma coisa bem interessante, vale a pena, tá? Nós temos as 3 pirâmides de Gizé, Kefren, Kelps e Miquerinos, e dá para vocês verem os ângulos, os triângulos retângulos, né, dessas pirâmides aí, usando a realidade aumentada. Lá na parte de material de apoio, vocês têm a tabela trigonométrica. Então, vocês têm a tabela trigonométrica aí na página 18 e página 19, correto? Ela inicia na 18 e finaliza na 19. E nós temos também lá do material de apoio, que eu já até recortei a minha, né? Tá lá o capítulo 4, página 18, tabela trigonométrica. A tabela trigonométrica a seguir contém os valores do seno, do cosseno e da tangente de ângulos de 1 a 89 graus, com aproximação na quarta casa decimal. Então, vamos ver, ó. Aqui eu tenho o valor do ângulo, aqui eu tenho valores de seno, valores para cosseno e valores para tangente. Se eu quiser, por exemplo, saber qual é o seno de um ângulo de 4 graus, olha, o seno está aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Eu posso usar apenas 2 casas decimais, né? Nós iremos trabalhar com uma aproximação para 2 casas decimais, fica mais tranquilo o cálculo e menor. Se eu quiser o cosseno, eu vou vir aqui, ó. Então, é 0,9976. Lembrando que esses números são infinitos, são aproximações. E a tangente, 0,0699. Bem, vamos lá então. Já aprendemos a utilizar a tabela, mas aí na apostila de vocês tem um QR Code.
Esse QR Code, ele é muito importante. Por quê? Porque ele ensina você a utilizar a tabela também. Então, eu acho que vale a pena você estar aí acessando esse QR Code antes de resolvermos este probleminha aqui, correto? Vou resolver o problema e depois vocês resolvem o de vocês. Então, agora, de olho aí na explicação, para depois fazerem o de vocês e tirarmos as dúvidas. Ó, Anderson e Marcelo estão treinando para uma competição de natação e vão atravessar um rio. Anderson nadará de A até B. Bom, vamos ver. Anderson nadará de A até B. Então, Anderson nadará esse pedaço aqui, né? E Marcelo de A até C. Olha, formou-se um triângulo retângulo. Nós sabemos que a medida de B até C é 40 metros. E esse ângulo formado aqui de AC com BC é um ângulo de 40 graus. Opa, a régua caiu, turma. Vamos lá, então. Para ficar mais fácil a visualização, eu organizei aqui o meu caderno com o desenho que nós temos aí, certo? Então, vamos lá. Ixi, tá caindo tudo por aqui. Ó, tabela trigonométrica aqui em mãos, né? Vamos deixar ela aqui do lado e vamos ao trabalho. Então, página 19, nós acabamos de ler e vimos que eu tenho que descobrir a medida de AB e a medida de AC. Na alternativa A, vem a primeira pergunta aí, que é, de acordo com o problema, que medidas precisamos determinar? Então, eu preciso determinar a medida AB e a medida AC. Olha, se o meu ângulo de referência é esse ângulo de 40 graus, então a medida AB é um cateto, e ela é o cateto oposto. Eu não sei quanto ela mede. A medida BC é outro cateto, mas é o cateto adjacente e esse valor eu tenho, 40 metros, correto? E a medida AC eu não tenho, ela é a hipotenusa. Bom, vamos pensar nas nossas relações? Quais as relações que nós temos? A tangente. A tangente é cateto oposto para cateto adjacente. O cosseno é cateto adjacente para a hipotenusa. O seno é cateto oposto para a hipotenusa. Pensando, então, na alternativa A, quais as medidas que nós temos que descobrir, então? Nós queremos saber as medidas dos segmentos AB, que é um cateto, correto? Então, vou pôr aqui, ele é um cateto, e queremos a medida do segmento IAC, que é a hipotenusa. Bom, beleza. Agora, vamos lá, alternativa B. Na alternativa B, a pergunta é, sem considerar a correnteza e sabendo que os atletas vão se deslocar em linha reta, conforme indicado na figura, quantos metros cada um terá de nadar? Para resolver esse problema, consulte a tabela trigonométrica e utilize os valores com aproximação na segunda casa decimal. Bom, voltando então. O que nós queremos descobrir? Nós queremos descobrir, vamos primeiro pensar nesse cateto aqui. Cateto e cateto, eu posso usar a tangente. Então, eu posso montar a seguinte relação, ó. Tangente é igual a cateto oposto para o cateto adjacente. Então, a tangente de 40 graus, que é o valor do ângulo, será igual a cateto oposto. Qual é a medida do meu cateto oposto? É a medida que eu quero descobrir, que é a medida que nós já colocamos aqui, é AB. Está para, qual é a medida no nosso cateto adjacente? 40. Ótimo, então, organizei aqui. O que falta para nós agora? Irmos na tabela e descobrir o valor da tangente de 40 graus. Ângulo de 40 graus
seno, cosseno, tangente. Então, a tangente será 0,8391. 9 eu vou jogar aproximando para duas casas, 0,84. Então, voltando ao problema, 0,84, que é o valor da tangente de 40, é igual a AB para 40. Regrinha de 3, amores, olha lá. 1 vezes AB vai dar AB. E 40 vezes 0,84. Só fazer essa multiplicação, 40 vezes 0,84 vai resultar para nós em 33,6 metros, aproximadamente. Então, essa é a medida do nosso cateto AB. Agora, nós temos que descobrir a medida da hipotenusa. A hipotenusa é AC. Então, agora eu posso utilizar ou o cosseno ou o seno. Tanto faz, porque eu tenho já o cateto adjacente e já descobri o cateto oposto, que é 33,6 metros, tá? Olha, o que vai ficar mais fácil para nós aqui? Aqui eu não tenho vírgula, aqui eu estou trabalhando com uma vírgula, então acho que eu vou usar cateto adjacente para a hipotenusa. Mas se eu usar o cateto oposto, vai dar o mesmo valor? Olha, não dá o valor idêntico, mas dá um valor aproximado, muito parecido, com questão assim de 0,5, talvez, do valor que vocês encontrarem aqui para o cosseno. Bom, então já definimos, vamos a cosseno. Então, vamos lá. Cosseno do ângulo, cosseno, primeiro vou organizar a relação de cosseno. Cosseno é igual a cateto adjacente, cateto adjacente para a hipotenusa. Eu quero cosseno do ângulo de 40 graus, vai ser igual. Cateto adjacente eu já sei, tenho ele aqui. Qual é o valor do nosso cateto adjacente? 40. E a nossa hipotenusa nós não temos. E essa medida que eu quero descobrir, que é a medida AC. Então, vamos lá. Está para AC. Vamos na tabela trigonométrica e descobrir qual é o valor do cosseno de 40. Então, pegando a tabela, 40 graus, seno, cosseno, 0,766. Eu vou aproximar para 0,77. Então, vamos jogar aqui. 0,77 é igual a 40 para AC. De novo, uma regrinha de 3. 0,77 AC igual a 40. Então, AC será 40 dividido por 0,77. Ao fazer esta divisão, você vai encontrar aproximadamente 51,9 metros. Correto, pessoal? Tudo bem? Espero que esteja tudo certo. Então, temos aí os valores da pergunta anterior, né? Lá do alto. Quanto nadou cada um. Então, o Marcelo, que vai nadar de A até C, então vamos para a resposta. Então, Marcelo, ele nada 51,9 metros e o Anderson nada 33,6 metros. Bom, agora vocês vão pausar o vídeo aí, né? Aliás, já pausaram anteriormente. Eu espero que agora vocês tenham feito a correção e vamos lá para o grupo para tirar as nossas dúvidas. Até lá!